E nós rogamos para que este final de semana seja realmente uma programação especial, que o Senhor te abençoe, possa te ungir de uma maneira muito especial. Os minutos são teus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu gostaria de começar com uma palavra de oração. Então, feche seus olhos. Papai Santo, o Senhor é o grande governador do universo, e eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja retirando de nosso meio todo o espírito do inimigo, e que somente os teus santos anjos e a tua presença esteja em nosso meio. Senhor, passeie em nosso meio, tocando as mentes e os corações aqui presentes, para que possam entender completamente e profundamente a tua palavra. Eles não vieram ouvir homens aqui, Pai, vieram ouvir a tua voz. Então eu te peço, meu Deus, fala com os teus filhinhos. Tudo isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, meu nome é Luca Mendes e eu não sou pastor. E por que eu digo isso logo de começo? Para você entender que eu sei exatamente como é você entrar na igreja, sentar no banco, ouvir as coisinhas que o pastor fala, os ensinos que o pastor fala, dar uma meia dúzia de bom sábado e sair da mesma forma que entrou. Eu sei exatamente como é isso. É terrível, porque você fica pensando assim durante a semana: será que Deus existe? Será que eu vou ser salvo no fim? O que está acontecendo? Será que isso tudo é real? Então você passa a semana desesperado, mas aí no final de semana você volta à igreja e acontece sempre a mesma coisa. Você senta vazio e entra vazio. Por quê? Porque isso está acontecendo, porque eu não sinto Deus. Tudo que o pastor fala, coloca, mas nada acontece. Qual é o problema? Você sabe, eu conheci uma pessoa assim. Ele era um exemplo na igreja. Ele guardava os 10 mandamentos de Deus, guardava o sábado, era professor, era um líder, devolvia o dízimo e a oferta. Só que ele também não sentia Deus. Ele não sabia se isso era real de verdade. Porque as pessoas falam: Jesus, mas cadê? Eu não consigo ouvir, eu não consigo ver, eu não consigo tocar. Será que ele realmente existe? Porque eu não sinto ele, eu não sinto diferença nenhuma na minha vida. E importante, será que eu vou ser salvo realmente no fim? Será que existe uma vida após a morte? Você sabe que esse jovem, ele ficava tão desesperado que ele ia para o amigo dele e perguntava: meu amigo, é assim com você também? Porque eu faço tudo certinho, tudo que o pastor pede. Eu guardo os 10 mandamentos, eu devolvo o dízimo e oferta, eu guardo o sábado, mas nada muda. Eu continuo vazio. O que acontece? É assim com você? E o amigo dele fala para ele: amigo, fica tranquilo, é assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo. Fica tranquilo, vai em paz. Mas ele vai até o seu outro amigo desesperado e fala: meu amigo, é assim com você também. Eu não sinto Deus. Eu não sei se Ele existe de verdade. Eu não sei se eu vou ser salvo no fim. É assim com você também? E o amigo dele fala: é assim comigo, fica tranquilo, com você e com toda a igreja é assim. E ele não queria acreditar nisso. Até que um belo dia, um desses amigos chegou para ele e disse: viu, lembra daquela pergunta que você fez para mim? É uma pergunta difícil, mas tem um homem aqui na cidade que responde as perguntas mais difíceis. Por que você não pega e vai fazer essa pergunta para ele? Está aqui perto. E foi o que ele fez. Ele pegou o seu cavalinho e foi até o local onde aquele homem estava. E quando ele chegando perto, quando ele viu aquele homem chegando próximo onde ele estava, viu que o homem estava ali, uma grande multidão ao redor dele, estava acompanhando o que ele falava. Então ele, desesperado para ter aquela resposta, ele começa a abrir espaço, acotovelando as pessoas, começa a chegar mais próximo, desesperado para ter uma resposta. E finalmente ele chega e se coloca à frente daquele homem, em frente a ele. E aquele homem era Jesus. E a palavra de Deus começa a falar dele a partir daí. E isso está em Mateus 19, a partir do versículo 16. Acompanhe comigo essa história que é maravilhosa. Mateus 19, a partir do versículo 16.
E a palavra de Deus diz o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O quê? Porque eu já estou fazendo tudo que a palavra de Deus diz e nada muda, nada muda, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu sento na igreja, eu saio da igreja e nada muda. O que está acontecendo? Isso tudo é real, mestre. O que eu posso fazer a mais? E Jesus, sabendo exatamente qual era o problema daquele jovem, responde a ele de propósito e diz: se queres ser perfeito, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Versículo 18: e ele lhe perguntou: quais, mestre? Porque eu já estou guardando os 10 mandamentos. Tem alguma mais que possa me fazer sentido na vida, que possa me dar certeza da minha salvação? E olha que interessante. E aí Jesus começa a falar os 10 mandamentos para ele: não matarás, não adulterarás. Versículo 20: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda, mestre? Por favor, eu estou desesperado. Eu não sei se isso tudo é real, se tudo isso vale a pena. Versículo 20: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Muito interessante. Eu te pergunto: é pecado ser rico? Não é pecado ser rico? Você tem certeza? Não é pecado ser rico. Então qual é o problema que Jesus identificou naquele jovem? Qual é o problema? Ele tinha um vício. Qual era o vício daquele jovem? Dinheiro. Quando ele acordava pela manhã, a primeira coisa que ele pensava era o quê? Dinheiro. E quando ele acordava pela manhã todos os dias da semana, o que ele pensava? Dinheiro. Só que no sábado o que ele fazia? Ele vinha à igreja. Ele vinha à igreja e procurava a Deus na igreja. Você entende? Então, Jesus essa manhã está falando para mim e para você, para que nós possamos começar a ter um relacionamento, uma experiência pessoal com Cristo, de verdade. Ele diz o seguinte para nós: esse vício que você tem na tua vida, e você sabe que você tem, porque ele vem na tua mente agora, esse vício está distanciando você de Deus, está distanciando você de ter uma experiência pessoal com Cristo. Jesus essa manhã está falando o seguinte para nós: para a gente começar a trabalhar, você precisa imediatamente a retirar esse vício da tua vida. E veja, esse vício vem em vários formatos, não é só dinheiro. Ele vem no vício do sucesso, no vício da fama, no vício da pornografia, no vício da bebida alcoólica, no vício do adultério. Vícios que nos distanciam de ter uma experiência com Cristo. Só que eu te pergunto: é fácil largar de um vício? Não é fácil. Eu tinha os meus, não foi fácil largar. Então, você pega um fumante, por exemplo. Um fumante, você ensina e mostra para ele, por A mais B, que se ele continuar a fumar, ele tem grandes chances de ter um câncer aonde? No pulmão, na garganta. Na saúde completa ele vai ser debilitado, e você prova para ele. Então esse fumante, o que ele faz? Ele vai parar um pouquinho, eu vou parar de fumar. E ele para, 1 dia, 2 dias, 3, 1 semana, 2 semanas. O que ele faz na segunda semana? Ele não volta a fumar, porque o vício dá prazer a ele, entende? Só que Jesus entende, ele nos criou, ele sabe exatamente como funciona a nossa mente, o nosso organismo. E olha que interessante, o versículo acaba por aí, olha só: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres
e terás um tesouro no céu. Ou seja, retira esse vício da tua vida. Vamos começar por aí. Você precisa retirar esse vício da tua vida. Só que o versículo acaba por aí. Olha o que ele continua falando. Depois vem e segue-me. Esse é o segredo do sucesso. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você tem um vício forte na sua vida e tem desejo de largar dele, você precisa largar ele. E aí fazer o que depois? Precisa seguir a quem? A Cristo. Se não, meu amigo, você vai voltar. É uma questão de tempo. Pode levar até 1 ano, até 2 anos, mas tenha certeza, você vai voltar. É uma questão de tempo e oportunidade. Só que o problema é o seguinte: como é que nós podemos seguir alguém que é invisível? Porque normalmente a pessoa que pede para você, ó, venha me segue, você consegue ver os passos dela, para onde ela está indo, se ela vira à esquerda, se ela vira à direita, você consegue ver. Mas a gente não consegue ver Jesus. Como é que a gente pode seguir Ele hoje? Eu era um dos modelos de mais sucesso em todo o mundo. Morava eu e a minha esposa em Nova York e nós viajávamos o mundo todo. Eu tinha tudo o que eu queria. Eu tinha sucesso, poder, fama, influência. Eu dava autógrafo em Nova York e eu amava. Era tudo o que eu sempre quis para mim e tudo o que o meu pai sempre quis para mim. Eu estava ótimo. Eu com 23, 24, 25 anos, eu estava no topo da minha carreira. Só que o problema era o seguinte: quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu não era feliz. Eu não tinha satisfação. E eu perguntava: para que tudo isso? Para que o ser humano trabalha para conseguir o que quer, e finalmente quando ele consegue o que quer, ele não tem paz ainda, ele não é feliz? O que é isso tudo? Será que nós vivemos para isso? Viver no máximo 100 anos e cair num buraco e ficar lá agora? Será que é assim? Será que eu vim realmente do macaco? Será que tudo isso aqui é um acidente? O que está acontecendo? Eu não tinha paz. E eu ficava pensando, veja, analise o seu dia. Você acorda pela manhã, vamos imaginar, 7 horas da manhã. Você vai, toma o seu café da manhã e vai trabalhar ou vai estudar, não é assim? E aí depois ao meio-dia você para almoçar. Para quê? Para você voltar a trabalhar ou a estudar, até às 6, 7 da tarde. Se você não pegar um trânsito para chegar em casa, você é capaz de chegar umas 8 horas da noite em casa, não é verdade? Sabe para quê? Para você assistir ou um joguinho de futebol, ou uma novelinha e ir dormir. Sabe para quê? Para acordar na manhã seguinte e fazer a mesma coisa. E isso vai continuar acontecendo na sua vida até a gente morrer. E eu fiquei pensando, será que é para isso que nós nascemos? Será que é para isso que nós estamos aqui? Não é possível que é assim. E eu fiquei pensando, olha que interessante essa vida. O inimigo de Deus e a vida, o que eles fazem? O mundo, o que eles fazem? Eles criam um baú místico para você e coloca bem longe da sua vida e fala, naquele baú místico ali, ó, naquele baú está a felicidade, no baú do sucesso, no baú da fama, do dinheiro, do poder, naquele baú está a felicidade. E sabe o que você faz? Você luta a sua vida toda para alcançar aquele baú. E poucas pessoas chegam nesse baú, não é assim? Você luta e a cotovela, e perde amigos, perde família, passa rasteira, e aí finalmente, e olha, pouquíssimas pessoas chegam nesse baú. Finalmente você chega nesse baú, e você olha para trás, e todo mundo está torcendo por você, fala, vai lá Luca, abre o baú e fala para nós o que tem aí dentro. Então você vai, se prepara para abrir, e quando você abre, você não acredita no que tem lá dentro. Sabe o que tem lá dentro? Nada. Eles te enganaram e você tem. Só que o problema é que quando você fala para as pessoas, nesse baú aqui não tem nada, sabe o que as pessoas falam para você? Você está louco. Até parece que se não tivesse Ferrari, até parece que se não tivesse helicóptero, até parece que se não tivesse uma casa na praia. Veja, não era isso que eu tinha, viu? Estou falando isso. E é isso que normalmente as pessoas procuram, não é verdade? Ah,
Sucesso é ter um helicóptero, sucesso é ter uma Ferrari, sucesso é ter uma casa na praia, é ser presidente de uma empresa, sucesso é isso, felicidade é isso. Não é assim? E eles falam, você é louco? Até parece que se eu não fosse um ator de Hollywood ou um ator da novela das 8, eu não seria feliz. Você não seria feliz. Essa é a realidade, a gente não consegue compreender isso. E foi aí que, nesse desespero, eu voltei para o Brasil, eu e minha esposa, que na época é minha namorada. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei procurando, o que está faltando para mim? Eu tenho tudo. O que está faltando? Por que eu sou tão infeliz assim? E foi aí que eu comecei a pensar, a única coisa que está faltando para mim é algo muito pequenininho. Deus. Naquela época era muito pequenininho para mim. Não fazia sentido eu estar sentindo daquela forma sem Deus. E foi aí que eu comecei a falar com Deus. Aproveitava quando eu morava em Campinas, que é interior de São Paulo. Quando eu estava no Brasil, eu ficava na casa dos meus pais que moram em Campinas. E aí eu ficava lá, no quarto ali, no meu quarto, trancava o quarto que eu não tinha ninguém em casa, e começava a falar alto com Deus. E eu falava, Deus, você existe? De verdade? Aparece para mim. Eu não vou acreditar se você não aparecer para mim, porque eu deixei muita coisa lá atrás. Eu não quero ser mais um daqueles loucos na igreja que acha que você existe de verdade. Aparece para mim. Eu preciso te ver, senão eu não vou acreditar. Eu não quero mais acreditar em pastor, em padre. Não quero mais. Eu quero saber se isso é real mesmo. Aparece para mim. E nada acontecia. Dia seguinte a mesma coisa, outro dia a mesma coisa, até que finalmente eu pensei, quer saber? Eu acho que Deus não aparece para as pessoas em casa. Eu acho que Deus só aparece para as pessoas na igreja. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou até a igreja. E a primeira igreja que eu entrei foi a igreja Adventista do Sétimo Dia. Entrei, sentei no último banco e ali fiquei, ouvindo o pastor falar. E olha, enquanto ele falava, eu falava na minha cabeça com Deus, Deus, eu estou aqui agora. Essa é a chance. Aparece para mim. Senão eu não vou acreditar, você me conhece. Aparece para mim. Olha, eu preciso sentir alguma coisa, nem que seja um arrepio, um sussurro, um vento. Eu preciso sentir alguma coisa, senão eu não vou acreditar. E nada acontecia. Saía pior do que entrava. E eu fiquei pensando durante aquela semana. E veja, isso é por quê? Porque você fica procurando Deus desesperadamente, você fica procurando o porquê que nada está acontecendo. Então durante aquela semana eu fiquei pensando, bom, então o que está acontecendo? Sabe o que é? Eu acho que Deus não aparece para as pessoas no fundão. Veja, nada contra, viu? É que eu era da turma do fundão na escola e eu arrepiava aquela escola. Era terrível. Então eu falei, quer saber? Eu acho que é por causa disso. Então na semana seguinte eu voltei à Adventista e sentei no primeiro banco. E quando eu sentei no primeiro banco, eu falei, pronto, Deus, eu estou aqui, ó, na cara do homem aqui, ó, do pastor. Aparece para mim. Essa é a hora. Eu não vou acreditar se você não aparecer. E nada. Até que finalmente eu falei, quer saber, eu vou em outras igrejas. E comecei a passar por várias denominações cristãs. Várias. Todas aquelas que eu já tinha passado um dia, muito novo, muito tempo atrás. Eu comecei a passar por elas todo dia, todas de novo. Em cada uma eu sentava e falava, essa é a tua igreja? Você existe? Aparece para mim. E nada. Uma após a outra, nada. Até que finalmente eu falei, quer saber? Eu vou embora para Nova York de novo. Essa coisa de Deus, isso não existe. Né? O povo está doido. Eu vou embora. Comprei minha passagem para mim e para a esposa. Se preparou para ir para Nova York de volta. 2 semanas eu iria viajar. Só que naquele final de semana, eu estava tão acostumado a todo final de semana estar na igreja, que eu falei, quer saber? Eu vou na igreja de novo. Vou na igreja adventista. E eu fui de novo na igreja adventista. Só que daquele dia, aquele sábado pela manhã, eu não sentei nem no último banco e nem no primeiro. Eu sentei no meio. E ali eu fiquei ouvindo aquele pastor falar. E quanto mais ele falava, mais raiva eu sentia dele.
Eu tinha tanta raiva do pastor. E a minha esposa me conhece, ó. E eu antes de conhecer Jesus, eu era um homem terrível, né, Nenê? Eu era terrível. Jesus está trabalhando no meu coração e não é fácil. Viver dentro desse corpo aqui, ó, não é fácil. Enquanto aquele homem falava, eu ficava com uma raiva dele tão grande, mas uma raiva, que eu cheguei ao ponto de levantar para pegar ele lá, no púlpito. E a minha esposa me conhece, eu já fiz isso várias vezes, não no púlpito na igreja, mas no meio da rua, assim, eu pegava a gente na rua, não estava nem aí. Era terrível. Que cabeça! E aí, veja, não era isso que ele falava, viu? Era como eu entendia, olha só, que era pecado ser rico, que era pecado usar joia, que era pecado isso, pecado aquilo. Veja, não era isso que ele falava, era como eu compreendia, certo? E eu usava 2 brincos aqui na época, e o meu pai sempre me ensinou a ser o primeiro, o melhor. Segundo, não prestava, tinha que ser o melhor. Nasci numa família capitalista, eu fui construído para ser sempre o melhor. Enquanto aquele pastor falava agora que ser pecado é rico, veja, era isso que ele falava, hein? Que ser pecado que ser rico era pecado. Eu ficava falando com a minha esposa assim: Nenê, olha o que esse cara está falando. Só porque esse cara quer ser pobre, só porque esse pé de chinelo quer ser pobre, todo mundo tem que ser. Isso está errado, Nenê. Não, ele não pode ensinar essas coisas. E veja, eu levantei para pegar ele, minha esposa me puxou pela manga da camisa. Ela, fica aqui, senta aqui. Estava querendo pegar ele. Eu ia pegar o microfone da mão dele, não ia aguentar. Mas ela conseguiu me segurar, graças a Deus. E eu fiquei esperando, e só ouvindo ali, acumulando aquela raiva daquele rapaz, daquele pastor. Até que finalmente, o pastor passa no meio da igreja, não é? Ele passa no meio da igreja assim, para comentar as pessoas na porta. Eu consegui preparar uma cilada para ele. Eu me desvencilhei da mão da minha esposa assim, ó, fiquei com o braço dobrado, só esperando a hora que ele ia passar, porque eu sabia que ele ia passar, eu estava esperando. Eu estava bem no canto ali onde ele ia passar. Ele não vai passar daqui. Ele só esperando. E quando ele passou, eu levantei na cara dele. E eu não falei para vocês quem que é o pastor, né? Pastor Ivan Canhadas. Quem conhece? Levanta a mão. Pastor Ivan Canhadas, meu amigo, deixa eu te falar sobre esse homem. Esse homem é um homem de Deus, de um nível que eu não conheço, é muito raro. Olha, eu conto na palma de uma mão pessoas como esse homem. Esse homem tem uma comunhão com Deus maravilhosa, profunda. Se você reparar, quando ele se move, quando o pastor Ivan anda, você vai perceber que ele não anda, ele flutua sobre a terra. Homem santo de Deus. Casou eu, minha esposa, nos batizou. Mas aquela manhã eu ia pegar ele. Já estava preenchido nos livros do céu. Então eu levantei e falei: Ei, Ivan, né? Ivan, olha só, porque eu uso 2 brincos aqui, ó, e detalhe, eu tenho os furos dos brincos aqui e não fede de jeito nenhum. Parece que é para testemunhar contra mim, não é? Eu tenho 2 brincos aqui, ó. Por causa disso eu não vou para o céu. Agora você imagina a plataforma toda atrás do pastor e a igreja assim, pum. E eu estava esperando um azimutor daquele pastor, eu ia pegar ele, eu estava pronto para pegar ele. E aquele pastor olha para mim e me arrebenta. Ele, em vez de me dar um motivo, ele fala assim: não é assim, meu filho. E começa a falar, e veja, eu não lembro de nenhuma palavra que esse pastor falou. Não lembro de nenhuma. E eu não tenho como explicar para vocês de uma forma melhor. Mas não era aquilo que ele falava, mas aquilo que saía de dentro dele era exatamente aquilo que eu estava procurando. E eu não tenho como explicar para vocês de uma forma melhor, porque era algo impressionante. Eu falei: quem é esse homem que fala comigo dessa forma? Eu já conversei com pessoas extremamente inteligentes nesse planeta. Quem é esse homem? E eu virei as costas e fui embora, com ele falando ainda. E quando eu fui embora, eu não conseguia tirar esse homem da minha cabeça, ao ponto de eu não conseguir viajar para Nova York. Eu não consegui viajar. E foi aí que eu tive que pegar o telefone dele na igreja, ligar para ele e falar: Ivan, você não vai lembrar de mim,
Mas olha, eu preciso falar com você, é urgente. Eu posso ir na sua casa? E ele morava em Arthur Nogueira, a meia hora de Campinas. E eu peguei o meu carro, e ele falou assim, olha, pode vir, Luca. E eu fui, peguei meu carro e minha esposa, fomos até lá, na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, eu puxei ele para o canto da sala, sentou na minha frente, eu falei, pastor, eu vou te fazer uma pergunta, e você não vai compreender, mas eu preciso que você me responda, e preciso de detalhes. Eu preciso saber exatamente, minuciosamente como é o seu dia, porque eu precisava saber qual era a diferença entre eu e aquele homem, como ele pode ser o que ele é e eu sou o que eu sou. Eu preciso saber a diferença. Eu preciso, pastor, detalhes específicos e mínimos. Eu preciso saber detalhes assim, ó, que pijama que você usa para dormir, qual é o pé que você coloca fora da cama, o que você come pela manhã, aonde você trabalha, qual é o veículo que você utiliza, enfim, detalhes assim, ó. E o pastor olhou para mim e falou, entendendo o que você está falando, eu vou falar. E começou a falar. E no final, tirando as suas variações normais, eu percebi que a única diferença entre eu e aquele homem era que ele acordava pela manhã, ia até o banheiro, lavava o rosto, tomava um copo d'água para realmente acordar. Veja a minuciosidade dos detalhes, hein? Lavava o rosto, tomava um copo d'água para realmente acordar, voltava para sua cama, ajoelhava, falava com Deus, abria o coração a Deus de verdade e estudava, não lia, estudava um capítulo da Bíblia. E eu pensei, esse cara está mentindo para mim. Não é possível que só pelo fato dele orar e ler a Bíblia, ele é essa diferença gritante entre eu e ele. Existe essa diferença? Não é possível, porque eu às vezes oro, eu às vezes leio a Bíblia. Quem é esse homem agora falou para mim essa mentira? E eu falei para ele assim, olhei para ele e falei, pastor, é só isso? É só isso. Apertei a mão dele, muito obrigado, virei as costas e fui embora. Não acreditei nele. Peguei minha esposa, coloquei no carro, fui destruindo o pastor no caminho de volta para casa. Falei, Nenê, esse cara está mentindo para mim. Ele está mentindo, até parece. Eu vou descobrir, viu? Eu vou descobrir qual é a diferença que ele está escondendo. Eu vou descobrir. Olha que cabeça. Desespero pela resposta faz isso com o ser humano. E eu voltei para casa, não acreditando nele. Dormi naquela noite. E uma bela hora da madrugada, eu ouço um barulho tão alto que não dá mais para dormir. Mas era um barulho tão alto que eu falei, o que é isso? Eu nunca ouvi esse barulho antes. Eu peguei o relógio, 5h11 da manhã. 5h11 da manhã? Deve ser algum bêbado lá fora. Eu vou descer, vou pegar ele. Não é? Olha, veja o tipo de ser humano, só Jesus Cristo, é um milagre. Amém. E aí eu pensei assim, sabe que quer descer um bêbado, porque eu morava perto de um shopping lá em Campinas, e nesse shopping tinha uma balada, uma boate, sabe, uma discoteca. Então lá, ele às vezes saía o pessoal bêbado de lá e subia a rua gritando, brincando, né? Só que esse som eu nunca tinha ouvido antes. Eu falei, é um bêbado, está parado na frente de casa gritando desse jeito. Eu vou descer e vou pegar ele. E eu fui até a janela. Quando eu abro a janela do meu quarto, o meu quarto era no segundo andar da casa, do lado do quarto dos meus pais. Quando você abre a janela, na frente tem um jardim. Nesse jardim uma árvore, nessa árvore um galho. E quando eu olho para aquela árvore eu não acredito, porque o som era mais ou menos assim, ó. Parecia um piro atômico, sabe? Falei, o que é isso? Só pode ser um bêbado criativo, não é? Eu vou descer, vou pegar ele. Aí eu fui lá, abri a janela, e quando eu olho lá para fora, naquele galho, eu não acredito, porque naquele galho tinha um passarinho, um bem-te-vi. Mas bem-te-vi não faz, não é? Bem-te-vi faz o quê? Bem-te-vi, não é?
Que animal era aquele ali naquele galho? Aí o que eu fiz? Eu tentei espantar ele, só que ele estava muito longe, como daqui do outro lado da rua. Não, do outro lado da rua não, é tão longe, no portão ali. Ó. Só que interessante, é que eu tentava espantar ele e ele olhava diretamente para mim. E batia a asa, não era uma coisa só sonora, era física. E eu ficava com muita raiva dele. Porque eu sentia que era para mim assim. E eu falava, eu vou ter que descer, senão ele não vai me dar paz. Aí eu descia, abria a porta do jardim, pisava na grama molhada, ia até a árvore, e ele não, mesmo chegando próximo dele, embaixo dele na árvore, ele continuava gritando ali. E eu tinha que balançar a árvore para ele ir embora. E aí ele ia embora. Só que daí você volta para a cama, e como é que você dorme? Depois que você pisou na grama molhada, estressou com o bicho, fez exercício físico, você volta para a sua cama, coloca a cabeça no travesseiro e fica enrolando. Você enrola 5h15, 5h30, 6 horas. Detalhe, eu não tinha que bater cartão em empresa, eu acordava a hora que eu queria. 10h30, 11 horas é o meu horário normal de acordar. 5h11 da manhã, aquele bicho acabou com o meu dia. Você já acordou uma hora que deveria acordar? É terrível, não é? Parece um vegetal andando assim, mal-humorado, mais do que eu já era. Mal-humorado, estressado, não quer falar com ninguém, é terrível. E aí, finalmente, no dia seguinte chega e fala, pronto, agora eu vou dormir. Agora eu vou descansar. E você vai lá e dorme. Adivinha quem aparece? O BTV. Adivinha que horas ele aparece? Às 5h11 da manhã, e eu não acreditava. Não era nem 5h10, nem 5h12. Eu pegava o relógio e olhava, eu não acredito nisso. Eu postava para minha esposa, olha isso aqui. O que está acontecendo? Esse bicho tem relógio de pulso. Está me provocando. E aí eu vou lá, abro a janela e ele está lá, gritando como nunca. Gritando como nunca. E sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o mesmo ritual. Ir até a árvore, balançar a árvore para ele ir embora. E aí você volta para a cama e não dorme. Continua o seu dia um vegetal, não é? Olha, para resumir a história, isso continua acontecendo mais ou menos durante 2 semanas. Todo dia, às 5h11 da manhã, esse bicho estava gritando lá. Eu não acreditava. Ele aparecia até quando estava chuviscando. E estava lá. O sol estava nascendo, às vezes não tinha sol. Ele sempre estava lá. Faça frio ou faça calor. Ele sempre estava lá. E ele ficava na minha cabeça, porque ele destruía o meu dia. Ele destruía, acabava. E eu ficava pensando assim, eu nunca mais vou ter paz. Sabe aquela coisa, você fica, se coloca na minha posição, você fica tão desesperado porque você não tem controle da situação. Porque você fica pensando assim, eu nunca mais vou poder acordar, por exemplo, às 5h15 da manhã. Nunca mais. Vai ser sempre às 5h11. E você fica se imaginando entrando num caixão e esse bicho em cima do caixão cantando. É assim que você imagina. Você fala assim, acabou, a minha vida acabou. Eu não tenho mais paz. Eu fiquei desesperado com aquele bicho na minha vida durante 2 semanas. E um belo dia, eu fui para São Paulo fazer um trabalho. Fiquei no 12º andar de um flat, do lado da Avenida Bandeirantes. Só que não tinha sacada. E eu ficava pensando, se esse bicho aparecer aqui, ele não tem onde ele pousar. Ele vai ter que vir em forma de beija-flor, né? Ficar na frente da janela. E eu vou deixar esse bicho gritando lá até a asa da cãibra dele cair. Não é assim? Eu não aguento mais. Eu preciso dar uma solução para esse problema. E ele ficava na minha cabeça. E quando eu voltava para casa, quando eu voltei esse dia para casa, eu cheguei pro meu pai no canto da casa e disse, pai, eu vou te fazer uma pergunta, mas olha, não minta para mim, eu preciso da verdade. Da verdade. E detalhe, esse bicho estava famoso em casa, porque ele gritava muito alto, ele acordava o quarteirão. O quarteirão.
E quando eu ia lá balançar a árvore e eu voltava, o quarto dos meus pais era do lado do meu. Eu olhava para a janela dos meus pais, os dois com a janela aberta, um abraçado do outro e rindo, e rindo. Tá famoso lembrança. E aí eu cheguei pro meu pai e disse: pai, quando eu não venho dormir aqui, quando eu não estou dormindo aqui, aquele passarinho vem? O meu pai parou. O passarinho da 5:11, né, Luca? Isso. Cara, não é aquele passarinho não vem? Falou: pai, você tem certeza do que está falando? Cara, eu tenho certeza, porque quando ele vem e grita, eu também acordo. É mesmo? Tá bom. Aí eu fui até minha mãe, não acredito no meu pai, fui até minha mãe do outro lado da casa. Mãe, quando eu não durmo nessa casa aqui, aquele passarinho vem? Minha mãe parou. Ô Luca, é que o passarinho não vem? Mãe, você está falando sério? Eu estou falando sério. Ele não vem, Luca. Que coisa, né? E aí, fui dormir novamente. Adivinha que aparece? O passarinho estava lá. E adivinha que horas? 5:11 da manhã. E gritava, gritava, gritava. Aí eu fui lá, abri a janela dele, fechei, fui até lá embaixo. Nem olhei mais para ele, eu procurava pedra para atacar ele, não achava. E eu desisti de guerrear, eu só balançava a árvore e voltava para minha cama. Só que dessa vez eu fiz diferente. Nesse dia, eu cheguei no meu quarto e disse: quer saber? Eu não aguento mais, eu não tenho mais vida. Depois que o pastor Ivan falou que eu preciso fazer, eu não estou fazendo. Aquele passarinho começa a aparecer aqui. Eu vou ajoelhar aqui, alguma coisa vai acontecer. E foi o que eu fiz. Eu ajoelhei naquela manhã e falei: Deus, se é você que está mandando esse passarinho aqui, pede para ele parar. Eu não aguento mais, eu não tenho mais, você sabe disso. Ou se não, aparece para mim. E eu não sei se você tem se já fez essa oração, que você tem certeza que você vai ver alguma coisa sobrenatural. Você já fez essa oração? Quem já fez, levanta a mão. O povo é curioso, ó. E eu tenho certeza que as pessoas que não levantam, a gente é normal. Aparece para mim. Só que o detalhe é o seguinte: você pede para aparecer, só que você abre o olho assim, ó. Porque você tem certeza que você vai ver alguma coisa. E você abre, você vê o quarto todo assim. E você fala: quer saber? Deve estar embaixo da cama, deve ter um anjo assim. Aí você pega e levanta a saia da cama assim, porque você tem certeza, o coração dá uma arritmia, né? E você vem lá e levanta assim a saia da cama. E nada apareceu. Fiquei rolando na cama, como todo dia. Passou-se o dia, a noite chegou, fui dormir novamente. Adivinha quem aparece? O passarinho não apareceu. Mas adivinha que horas eu acordei? 5:11 da manhã, eu fiz assim, ó. E meu amigo, não é que você fica esperando o bicho? Você fica esperando o bicho. Impressionante. Você pega o relógio assim, 5:11, você fica lá, contando no relógio os segundos para ele começar a gritar. E nada. 5:12 eu fiquei desesperado, eu falei: eu vou lá. Abri a janela, deve estar lá fora e deve estar quieto. Fui abrir a janela e nada do passarinho. Esse passarinho nunca mais apareceu em casa. Nunca mais. E eu nunca mais parei de acordar pela manhã, abrir o coração a Deus e estudar um capítulo da Bíblia. Eu nunca mais voltei para Nova York. Nunca mais. Sabe por quê? Porque, meu amigo, felicidade não é um sentimento. Felicidade é uma pessoa. As pessoas aí fora experienciam alegria, momentos de alegria. Mas felicidade não é um sentimento. Felicidade é uma pessoa.
Felicidade é Jesus. E eu estou aqui para provar para você, eu não ganho nem 1% do que eu ganho, que eu ganhava na escola modelo, nem 1%. Mas meu amigo, eu não troco essa vida por nada nesse mundo. Porque isso fez eu entender que Jesus Cristo não mora numa igreja, Ele não mora aqui. Jesus Cristo anda conosco 24 horas por dia. Se nós procurarmos Jesus somente na igreja, meu amigo, a nossa vida será um fracasso. Um fracasso como cristão. Um cristão segue a Cristo 24 horas por dia. E se você não tem uma experiência pessoal com Cristo, você não pode se considerar um cristão, você entende? Não é porque você foi batizado que você é um cristão. É uma escolha diária, a partir da primeira hora da manhã, que você fala: quer saber, Jesus? Eu não quero viver mais, nem hoje e nem nunca mais, longe de você. Porque quando eu vou aí nesse mundo aí fora violento, corrupto, injusto, eu não vejo a tua face. Eu não vejo a tua face nesse mundo de Satanás. Mas eu consigo ver a tua face quando eu estou aqui, bem perto de você. E eu quero que você ande comigo esse dia. Você anda. Meu amigo, se nós pudéssemos orar como nós falamos com um amigo, a nossa vida seria transformada, sabe? Quando eu falo com Deus, eu não falo com Deus de uma forma política. Eu realmente abro meu coração a Deus. E quando eu estudo a Bíblia, Ele fala comigo. Amém. É uma coisa tão íntima e pessoal. Meu amigo, você precisa experimentar. O pastor, a igreja, ela não pode te dar isso, você entende? Ele pode ajudar você a chegar a esse momento. Mas é você que precisa ter essa escolha diária. E Jesus quer usar cada um de nós, não só para ser fiel a Ele, mas quando a gente se apaixona por Cristo, a gente quer trabalhar para Ele, porque o papai paga bem. E não paga com o dinheiro, Ele paga porque você é completado, sabe? Eu quero terminar com uma história. E olha, depois dessa história eu vou pedir para o irmão que cante uma música. Porque eu quero que cada um de vocês entenda que nós temos uma missão pessoal. Você não foi colocado na sua faculdade, na sua escola, por acaso. Você não foi colocado no seu trabalho, onde você está trabalhando hoje. Não é porque você é capaz de fazer aquele trabalho lá, não. Você está lá porque Deus colocou você lá, porque você tem uma missão. Uma missão que só você pode cumprir. Só você. E se você tiver comunhão pessoal com Jesus, você irá cumprir com muita felicidade. Um pastor foi visitar um membro da sua igreja. Ele morava num sítio. E quando ele chegou nesse sítio, o irmão veio recebê-lo no portão. E junto com ele veio um cachorrinho, pequenininho, cheio de cicatrizes. O cachorrinho tinha, cheio de cicatrizes. O pastor, curioso, olhou para aquele cachorrinho e falou: meu irmão, o que aconteceu com esse cachorrinho? E o irmão falou assim: pastor, eu vou te contar uma história. Quando eu comprei esse sítio, essa terra era infestada de cobra. Era muita serpente. E um dia o meu cachorrinho correu atrás de uma, e ela deu um bote no meu cachorrinho, quase matou o meu cachorrinho. Eu tive que pegar o meu cachorrinho e levar correndo no veterinário. E quando eu cheguei no veterinário, o veterinário colocou o soro nele, fechou a sala e foi até mim na outra sala e disse: olha, se o seu cachorrinho sobreviver, se ele sobreviver, uma de duas coisas vai acontecer com ele. Ou ele irá morrer de medo de cobra, ou ele irá se transformar num caçador de serpentes. Pastor, o senhor pode andar tranquilo aqui no meu sítio, porque o meu cachorrinho, ele é um caçador de serpentes. Meus irmãos, o que adianta você vir aqui toda semana e sentar nesse banco, devolver seu dízimo e sua oferta, dar uma meia dúzia de bom sábado e ir embora? O que adianta, sinceramente? Eu quero que essa igreja seja um poder de Deus nessa terra. Só que para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão pessoal, entende?
Eu viajo o Brasil e o mundo contando a minha história. Sabe por quê? Porque eu tenho um sonho. E o meu sonho é ver Jesus voltar ainda nessa geração. Porque para mim, esse mundo acabou. Não existe mais planeta Terra. O que existe é um circo de Satanás. Até quando você vai ficar nesse mundo? Você vai criar os seus filhos, seus netos, você vai morrer, você vai fazer no caixão. Para quê? Para quê? Para ganhar dinheiro? Que se exploda esse mundo, que Satanás fique com ele, porque eu tenho um lugar certo. Meu amigo, eu acredito do fundo do coração que essa é a geração que verá Jesus voltar. Eu sinceramente acredito. E Ele irá chamar pelo meu nome, pelo seu. Amém. Glória. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento sem ser hipócrita. Um relacionamento que você viva com Ele. Não fique mostrando às pessoas, mas é algo íntimo, entende? Ele quer te amar, Ele quer te abraçar, Ele quer te usar, mas você fica correndo dEle. Por que você corre dEle? O grande imperador do universo, aquele que morreu por você, você corre dEle o dia todo, como se Ele não percebesse. Jesus Cristo está aqui, e hoje é dia de salvação. Amém. Enquanto o irmão canta, eu gostaria que você fizesse uma análise, sabe, da sua vida. Mas quer saber? Eu estou fazendo errado e eu quero melhorar. Eu quero ter uma missão pessoal, eu quero ter uma experiência com Deus. Eu vou tirar meus vícios da minha vida e vou me jogar nas mãos de Cristo. E que Ele me use com o poder a partir de hoje. Se você é assim, se você quer ter esse objetivo na vida, enquanto o irmão canta, eu gostaria que você viesse até aqui na frente. Eu vou orar por você.